Oi, 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 muito boa tarde, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Obrigado, Daniel, pela introdução, pela bem-vinda. Então, como o Daniel dizia, eu sou Richardson Santos. Levo aqui na Espanha já 4 anos e esses 4 anos têm sido super interessantes. Eu tenho podido também me desafiar muito, crescer na minha carreira e liderar esse projeto na área global de aprendizagem da Iberdrola. A Iberdrola é uma empresa de energia, ela é uma líder mundial no setor de energia renovável e que tem operações por todos os países do mundo. Né? A gente está presente em mais de 40 países e tem mais de 100 mil clientes aí em volta de todo o mundo. E o interessante é que eu tenho uma base, né? Antes de trabalhar com educação, eu trabalhava mais com a parte de People Analytics, né? Eu tenho essa base mais numérica, mais de relatório, mais de informe, né? Acho que todo mundo que começou no RH em algum momento teve que passar também por esses bons e velhos Excels. E aí essa base combinada, né? Dessa parte mais numérica, mais analítica, com essa parte também agora mais de aprendizagem, desenvolvimento, estratégia de recursos humanos, me fez criar um canal no YouTube que se chama Papo com RH. Eu já convido vocês também a seguir a gente lá, @Papo com RH. Nesse canal eu converso um pouco sobre inteligência artificial aplicada a recursos humanos, que é um dos casos que a gente vai contar hoje. Também eu falo sobre People Analytics e sobre gestão estratégica de recursos humanos como um todo. Então, compartilhar conhecimento é algo que realmente me apaixona, né? me ativa, e é uma coisa que eu faço de muito bom grado. Então, eu me sinto honrado por estar aqui falando com vocês. E eu espero que todo mundo que está aí ouvindo a gente possa ter algum aprendizado desse webinar de hoje. Muito bem. Então vamos lá, vamos começar. Né? Então vamos falar do que importa aqui. Pessoal, o nosso papo de hoje a gente dividiu em alguns momentos, tá? A gente vai falar um pouquinho da parte de conceito. Depois eu vou falar um pouquinho o que foi usado. E aí o Richardson vai dizer como foi usado. Tá? Então essa é a principal mote do nosso encontro aqui hoje, é mostrar realmente para vocês na prática como que as coisas funcionam. Então, próximo slide, por favor. Muito bem. Então a gente vai começar falando um pouquinho da parte teórica e tem uma pergunta, né, que ela segue as gerações. É uma pergunta que já foi feita há muito tempo atrás e ela casa hoje perfeitamente. Tá? Então a pergunta é: nós estamos prontos para o futuro? Vocês entendem a referência está clara aí para você, para todo mundo. E aí o Richards vai poder falar um pouquinho sobre o que estão preparados. O que é isso, né? O que é estar preparado para o futuro, Richards? Essa é a mais conhecida como One Million Dollar Question. Né? Essa pergunta aí de a gente está preparado para o futuro. Acho que a gente vem escutando falar do futuro sempre, né, na nossa vida, na nossa carreira. E eu tenho essa frase aqui que eu queria muito trazer ela hoje, do livro do Pequeno Príncipe, que aqui na Espanha é conhecido como Principito, El Principito, por isso vocês veem aí esse nome na capa. E fala que o futuro, basicamente, não é um lugar real, né? Não é um lugar que existe, é um lugar que a gente está criando. Né? Então, essa coisa do gerúndio, essa coisa do fazendo, criando, construindo, é uma coisa muito importante a ter em conta quando a gente pensa no futuro. Então, acho que essa é uma boa pergunta, Daniel, para a gente começar hoje esse nosso webinar, essa nossa conversa hoje, e parando para refletir o que é que você está construindo hoje na sua empresa. Né? Então, se a gente está falando, a gente está preparado para o futuro, mas o que é que você está fazendo hoje para se preparar para esse futuro? Sabe? Eu queria assim que a gente realmente parasse um pouco e pensasse: eu tenho processos hoje, com a tecnologia de hoje, o que eu tenho nas minhas mãos hoje. Eu tenho processos que são redondos, eu tenho processos bem estruturados, eu tenho timelines bem definidos para tudo que eu faço, eu tenho pessoas responsáveis para cada coisa. Né? Assim, vamos voltar para os básicos, né? Vamos voltar o feijão com arroz e ter tudo bem definido, porque aí é essa construção que a gente vai fazendo, né? Porque a tecnologia, o futuro, as novas ferramentas que a gente vai tendo, o que elas permitem é que a gente potencialize tudo que a gente já tem, né? E de preferência o que a gente tem de melhor. Então, se você não tem alguma coisa boa feita, você vai potencializar alguma coisa que não é tão boa. Então, talvez faça sentido você antes dar um passo para trás, construir tudo, organizar a casa, né? Arrumar bem a casa, para depois a gente pensar nesse futuro, certo? E aqui no próximo slide a gente fala sobre uma coisa super interessante, que é assim, quais são as chaves
para entender essa revolução da aprendizagem. E aí, quem trabalha em RH aqui há mais de 10 anos vai saber do que eu estou falando. Talvez quem trabalha há menos de 10 anos, as pessoas um pouco mais jovens, não entendam, mas quem trabalha já há uns 10, 15 anos aí ou mais, o RH vai lembrar que a gente tinha que dar para os nossos colaboradores tudo pronto, né? Antigamente, você, para convidar alguém para um treinamento, você tinha que quase que implorar, pedir por favor para que essa pessoa fosse para um treinamento e você tinha que dar tudo, né? Você tinha que dar o material, você tinha que falar exatamente onde é esse treinamento, por que ele está sendo convocado, pedir desculpas pelas moléstias, né? Dizer, olha só, a gente promete que é só esse treinamento plano que você vai fazer. Por quê? Porque a gente, o colaborador, ele era um agente passivo, né, como a gente fala. E a gente, como área de treinamento, tinha que trazer esse colaborador para onde a empresa entende que está o desenvolvimento dele, que está essas ações de aprendizado. Mas eu estou falando que isso era no passado, certo? Por que eu estou falando que isso era no passado? Porque hoje eu entendo que essa realidade mudou. Hoje não pode ser mais assim. Hoje, o colaborador que está trabalhando na nossa empresa, ele tem que entender que ele é um agente ativo no conhecimento dele, no crescimento dele, na progressão de carreira dele. E o que significa ser um agente ativo nesse processo? Significa que eu, como empresa, vou te dar recursos. Eu, como empresa, vou te dar conteúdo, né? Eu, como empresa, vou preparar um ecossistema de aprendizagem para que você, colaborador, que é um agente ativo, que é corresponsável, protagonista pelo seu desenvolvimento, pelo seu aprendizado, para que você possa escolher o que você quer. Mas escolher o que você quer não significa não escolher nada. Então, essa é a virada de chave. É aí que o jogo muda. Você não pode mais se acomodar. Eu acho que os colaboradores, de maneira geral, estão entendendo isso. Eles estão percebendo também que o mundo ao redor está mudando e que você não pode ficar parado. Então, se a empresa está colocando aqui de bandeja vários recursos à minha disposição, por que não usar esses recursos e começar a aprender, e começar a me desenvolver, e começar a crescer e a progredir na minha carreira, certo? Então, existe essa mudança e, para mim, uma das chaves críticas para entender essa revolução da aprendizagem é entender que o papel do colaborador mudou. O colaborador não pode mais ser um agente passivo, ele tem que assumir a responsabilidade, ele tem que dar um passo adiante no desenvolvimento profissional que ele quer ter, porque afinal a carreira é dele, né? Não é da empresa. Então, o que mais que a gente tem aqui para pensar? A gente tem também que pensar que a estratégia da companhia tem que ser uma estrela polar, né? Tem que ser aquela luz fixa, aquele guia, quase como uma bíblia, né? Aquela coisa que leva a gente num caminho. E as áreas de aprendizagem, as áreas de treinamento, elas têm que estar muito conectadas com essa estratégia da empresa. Então, já foi-se o tempo onde a gente falava que as áreas de treinamento eram áreas de abraça-árvore. Alguém já escutou aqui essa expressão? Ah, e lá vem esse pessoal do abraça-árvore outra vez. Né? Porque éramos conhecidos como pessoas que faziam cursos de soft skills sem nenhum tipo de embasamento, sem nenhum tipo de motivo, ou com muito pouco contexto, talvez. Hoje, a gente precisa entender que a gente tem que estar pegado com a estratégia do negócio. A gente tem que saber falar o idioma do negócio. Você sabe falar o idioma do negócio da sua empresa? Aí a gente chega aqui, na tecnologia. A gente chega na inteligência artificial. Quantas vezes a gente já escutou que a IA vai transformar, revolucionar, vai, né, fazer e acontecer dentro das nossas empresas? Eu tenho certeza que você escutou isso muitas vezes, eu escuto isso todos os dias. Eu tenho certeza de que isso é verdade. E a minha pergunta aqui agora, para você que está escutando a gente, você quer estar do lado que transforma ou do lado que é transformado? Então, repensa aí nisso. Mas aí eu trago vários elementos aqui, né? Eu trago digitalização, tecnologia, aprendizagem, personalização, artificial intelligence, né? AI, e experiência, né? Tudo isso, todo esse conjunto de coisas aí, a gente coloca no liquidificador, na coqueteleira, bate tudo isso junto e o que sai daí é um processo exponencial, né? É aquele processo que se antes eu fazia com um time de 5 pessoas, eu agora vou conseguir fazer com uma pessoa. É aquele processo que se antes eu preparava, sei lá, um curso com a capacidade que eu tenho para 20 alunos, eu agora consigo chegar a 200 alunos.
de repente, se eu conseguir antes fazer 50 treinamentos, eu consigo fazer 500 treinamentos, né? Eu consigo ter variedade, eu consigo chegar a vários idiomas, eu consigo chegar eu consigo me relacionar de várias maneiras, me comunicar. Era essa a palavra que eu queria. Eu consigo me comunicar com o meu colaborador, com minhas áreas internas, né, com os meus clientes internos de várias maneiras diferentes. Então, isso te dá muito mais entrada no negócio da sua empresa e muito mais impacto, né? O resultado que você vai ter é outro. Então, eu quero deixar vocês com esse sabor aí de quero mais, com esse gostinho de quero mais. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho de maneira muito mais aterrissada, né? De maneira muito mais concreta. A gente vai trazer exemplos reais sobre como a digitalização, a tecnologia, a personalização e a experiência estão fazendo com que a inteligência artificial ganhe corpo e consiga fazer com que essa experiência no treinamento e dentro da nossa experiência profissional seja super exitosa e a gente tenha uns rátios de sucesso bastante interessantes. Então agora a gente volta nessa segunda parte para falar um pouco sobre o caso real da Iberdrola. E se você acompanhou a gente no comecinho, vai lembrar que eu falei que a Iberdrola é uma empresa energética, líder mundial em energias renováveis, sobretudo, e que a gente tem mais de 42 mil colaboradores espalhados por todo o mundo. E o que isso significa, né? Que casuísticas a gente encontra nessa empresa? A gente vê que ela trabalha com vários idiomas. A gente chegou a ter algum curso com 17 idiomas distintos. A gente vê que essa empresa ela tem muito treinamento. É uma empresa que realmente, por trabalhar com esse setor elétrico, né, ela tem uma regulação muito forte que obriga essa empresa a promover vários treinamentos, sobretudo de tema de saúde e segurança, com muitos colaboradores, certo? Então, essa parte de horas de treinamento, de volume de treinamento, é uma parte muito elevada também. A gente terminou o ano passado com mais de 73 horas de treinamento por colaborador. E se você trabalha com RH, se você trabalha com treinamento, você sabe que esse é um ratio, né? Esse é um indicador muito, muito, muito alto. A média no mercado europeu, que é o mercado que a gente trabalha aqui, ele é de 50 horas, mais ou menos, por colaborador. E a gente terminou com 73. Então, a gente está realmente bastante acima da média. E outra casuística que eu queria trazer é que a gente tem muito gestor de treinamento. E o que isso significa? Que quando a gente tem um sistema, um LMS, né, um Learning Management System, eu preciso preparar esse sistema para ser usado ou para ser administrado por muita gente, em todo o mundo. E vocês sabem que ter um processo de treinamento único, que seja padronizado, que seja estandarizado, né, que tenha uma unificação enquanto a etapas, a fases, a dias, a tempos e movimentos, é muito complicado. Ainda mais se a gente adiciona esse fator de que eu tenho muita gente e essas pessoas estão espalhadas pelo mundo inteiro, né? Que são as pessoas que fazem a gestão do treinamento. Dada essa casuística, a gente vai agora pensar na solução. Então, eu queria sempre que vocês fizessem um pouco o exercício interno, né? Ou seja, que você conseguisse pensar na sua empresa, na sua realidade, na sua organização. Quantos colaboradores você tem, quantos idiomas você tem, quantas horas de treinamento por colaborador você dá e quantos gestores de treinamento você tem formados na sua companhia. Isso vai mais ou menos montando o contexto na sua cabeça para que você vá seguindo aqui passo a passo com a gente, certo? Se a gente vai para o próximo slide, se a gente avança mais, a gente vai ver aqui, ó, que a nossa transformação ela precisava necessariamente passar por uma solução que fosse multi-idioma. A gente viu os 17 idiomas lá, três idiomas oficiais, outros tantos idiomas falados, outros tantos idiomas usados, adicionam essa complexidade que a gente precisa lidar com ela, né? A gente não pode fechar os olhos e dizer, não, é fácil eu fazer treinamento só em inglês, então eu vou usar só o inglês e vou trabalhar só com inglês e todo mundo que se adapta ao inglês porque é o idioma universal. A gente não pode fazer isso. A gente, uma vez mais, como área de treinamento, a gente tem que ser sensível à realidade de cada país, de cada geografia. E você sabe, meu amigo profissional de RH, que a gente tem muita lei para cumprir, a gente tem muita regulação que dá evidência, né? Muita auditoria, e alguma dessas auditorias, dessas leis, pedem que a gente dê o treinamento no idioma nativo do colaborador ou no idioma nativo daquele país, né? No idioma oficial de determinados países. E aí realmente a gente precisa ter
uma solução que nos permita isso, que nos flexibilize essa solução, certo? A gente também precisa que essa solução ela nos dê todo o traqueio, né? E por traqueio eu me explico que essa solução permita que a gente tenha a visibilidade do dado, né? Então, hoje cada vez mais o dado ele é super importante no nosso trabalho, né? Porque não é a mesma coisa eu formar uma pessoa que eu formar 10, que eu formar 100, que eu formar 1000 ou que eu formar 100.000, certo? Então aí existe uma diferença de volume. Mas não é a mesma coisa eu formar em uma habilidade que eu formar em 50 habilidades. A gente, uma vez mais, né, tem uma diferença de conteúdo. Não é a mesma coisa que eu formar numa habilidade básica que numa intermédia ou que numa avançada. Aí a gente entra já no tema da profundidade do conteúdo. Então, vejam que a gente está jogando com várias variáveis e eu estou falando aqui com vocês em 30 segundos, mas se a gente parar para entender a realidade da sua empresa, a realidade do seu projeto de formação, eu tenho certeza que a gente vai encontrar muitas variáveis para isso. Ter o dado, ter o registro, ter essa base é super importante, porque vai te permitir tomar decisões com base nesse dado, né? Tomar decisões que não estejam baseadas no seu feeling, mas que estejam baseados em coisas que passaram, né? Por exemplo, esse curso daqui, que é um curso no idioma inglês do tema cibersegurança, e que tem uma duração de 1 hora, ele tem uma valoração de 4,5 estrelas sobre 5. E eu tenho outro curso aqui em espanhol, que tem uma duração em horas de 5 horas, que fala do mesmo tema, e tem uma valoração de 2,5 estrelas sobre 5. O que isso quer dizer? Por que um curso está mais valorado que o outro curso? A gente vê que nesses dois exemplos que eu dei aqui super rapidamente, um é mais curto que o outro. Será que esse que é mais curto tem mais valoração, tem uma melhor nota, porque as pessoas buscam cada vez recursos mais curtos? Porque a gente vai com cada vez menos tempo para tudo e a gente precisa realmente ser muito eficiente com o uso do nosso tempo? Será que isso pode ser uma pista? Então a gente já tem algum dado de entrada. A gente, claro, precisa entrar, precisa analisar, precisa ver o conteúdo, entender realmente o que está acontecendo e por que a valoração muda tanto, né? Porque a satisfação do colaborador muda tanto. Mas eu preciso de dado para isso. Eu não posso ficar naquele achismo, né? Então a solução precisa te dar esse dado. Você não tem que andar gerando esse dado por trás porque você não consegue fazer mais nada, né? Basicamente. Então você também tem uma solução que ela precisa ser de fácil uso, ela precisa ser intuitiva. Eu não posso passar o tempo todo explicando, ensinando os meus gestores de treinamento a como usar a ferramenta. Imagine se quando a gente começou a usar o WhatsApp, precisasse algum funcionário do WhatsApp vir explicar para a gente como funciona, como você mandou uma mensagem, como você mandou uma foto para sua mãe, para sua família, para o seu grupo de amigos. Não precisa, porque é intuitivo. Essa ferramenta ela já conta com um desenho de experiência do usuário que faz com que o próprio usuário vá descobrindo e vá apertando e vá entendendo como fazer coisas naquela ferramenta. E isso é a mesma coisa aqui. A gente precisa de uma solução que seja tão intuitiva que os nossos gestores de treinamentos que estão espalhados por vários países, que trabalham em várias zonas horárias diferentes, que falam vários idiomas diferentes, que eles vejam e que eles saibam usar, que seja amigável, que seja simples, né? A gente não está aqui descobrindo a fórmula da Coca-Cola, a gente está só fazendo treinamento, certo? A gente parte dessa base, fazer treinamento é fácil. Então vamos simplificar as coisas, né? A gente não precisa complicar. E aí, tem um elemento que eu propositalmente não trouxe até agora, mas que é um elemento crucial em toda essa equação, em tudo isso que a gente está falando, que é o colaborador, né? O colaborador, o empregado, o funcionário, a pessoa, chame como seja, né, da sua empresa, aquela pessoa que traz resultado para sua empresa, aquela pessoa que é o motivo da gente como área de RH existir, ela precisa ser o centro de todas as ações que a gente faz. E o que significa colocar essa pessoa no centro? Significa que o itinerário que eu desenho, o conteúdo que eu trago, essa legislação que eu tenho que atender, que fala sobre proteção de dados, por exemplo, ela tem que estar pensada também nessa pessoa, né? Nessa pessoa que vai experienciar esse treinamento, no cliente interno, né? Na pessoa usuária desse treinamento. Eu não posso ser insensível a isso. Eu tenho um colaborador que é mais um tipo white collar ou que é mais um tipo blue collar. Isso vai mudar totalmente, né? Se é uma pessoa que é mais diretivo, é uma pessoa que é um líder, que tem 50 pessoas a cargo, ou é uma pessoa que está todo dia metido num carro, fazendo vendas e tem um comercial que tem uma meta de venda super alta. Então, cada contexto, cada cenário, ela vai trazer uma necessidade diferente. A gente precisa ser flexíveis e
que nos adaptar e prestar um serviço que seja idôneo, que seja adequado ao que essa pessoa necessita, certo? Então, isso significa colocar o colaborador no centro das nossas ações. E aqui só um parêntese, eu tenho um curso publicado no LinkedIn Learning que fala sobre experiência do colaborador. Se vocês tiverem licença e acesso aos cursos de LinkedIn Learning, busquem a experiência do colaborador. E nesse curso eu falo um pouco mais sobre como priorizar o nosso empregado, o nosso colaborador, entendendo que ele é o nosso cliente interno, né? E que todas as ações que a gente tem que fazer partem da necessidade desse colaborador, desse empregado, desse funcionário. E eu sigo insistindo nessas nomenclaturas porque elas são várias. Mas essa pessoa, ela tem essas necessidades e ela também tem necessidades de aprendizagem que são diferentes, né? Então a gente tem a geração nova, a geração Z, tá entrando aí com tudo no mercado de trabalho, que é uma geração super digital, que é a geração do TikTok, que é a geração do Reels, é a geração do 1 minuto. Mas a gente também tem a geração do pessoal que está se aposentando agora e que tem muito conhecimento para dar, tem muito ainda para gerar nas empresas e que eles de repente estão acostumados com outro formato de aprendizagem. Então, como que a gente consegue ter uma solução que seja tão flexível que permita com que a gente jogue com todos esses elementos que eu vim citando aqui e assegurando que a gente coloca o colaborador no centro de tudo isso. E é aí que a gente entra já na solução, né? Então, não existe uma solução, eu acho que é a primeira mensagem que eu queria dizer. Existem várias soluções que variam, né? Que vão mudando de acordo com a necessidade. Mas uma das soluções que a gente entendeu e que usam inteligência artificial na sua base é a solução que o Daniel acabou de mostrar. A gente também usa a ferramenta de autor da Ezizi e essa ferramenta nos permite realmente gerar conteúdo de maneira muito rápida e a baixo custo. Eu tive até um exemplo há pouco tempo, onde a gente teve uma requisição de um curso global, que a gente precisava fazer multi-idioma, era um curso que tinha um requisito muito técnico, muito específico, e a gente conseguiu atender a necessidade dessa área interna, desse cliente interno, em tempo, em forma, em condições, dentro do nosso orçamento, né? A gente não precisou fazer nenhum esforço orçamentário, porque essa solução já permitia que a gente lançasse esse tipo de recurso, né? Então, aqui o que é importante? É a gente entender que o ecossistema de aprendizagem ele tem que ter vários elementos, né? Ele tem que ter uma base onde o colaborador entende o papel dele. Lembra lá no começo que a gente falava o colaborador como agente ativo? O colaborador entende esse papel dele como agente ativo, ele busca conteúdo, ele busca recursos, ele vai atrás dos itinerários que ele entende, ele é consciente que a carreira dele, o crescimento, a progressão depende dele, né? E tudo que a empresa oferece são recursos que ele entende que são recursos que vão além, né? E então essa sede, esse apetite que o colaborador tem faz com que ele aproveite todos esses recursos de maneira muito, muito mais eficiente. Aí aqui a gente fala da tecnologia, da inteligência artificial a favor da aprendizagem. Então, o que significa isso? Significa que se eu faço o curso, esse que eu comentava para vocês, que tem esse requisito muito técnico, e eu construo ele sempre em espanhol, eu aperto um botão e eu consigo gerar esse mesmo curso em português. Eu aperto outro botão e eu consigo gerar esse mesmo curso em inglês. Então, não tenho que ficar mais fazendo horas de tradução, indo com copia, cola, vai de um lado, vai para o outro, joga no tradutor, tira do tradutor, sobe arquivo, desce arquivo. Não, a inteligência artificial está para isso, está para fazer com que o nosso trabalho seja mais fácil, né? E também a personalização enquanto a metodologia de aprendizagem. Então, o Daniel mostrava para a gente que existem vários jogos, que existem várias maneiras de brincar um pouco com a IA, né? Enquanto eu posso fazer um quiz, eu posso fazer uma entrevista, eu posso fazer um puzzle, eu posso fazer várias coisas. Então, qual é esse jogo, qual é esse elemento, qual é esse fator que eu consigo usar que vai fazer com que a experiência do meu colaborador seja melhor dentro desse jogo e que, sobretudo, o objetivo de aprendizagem seja alcançado, né? Que a gente cumpra esse propósito, que a gente não pode esquecer nunca, e a gente treina com um motivo, com um objetivo, com um final, né? Um final em mente. Então, que esse final seja realmente alcançado.